Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações e livre-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus e Jesus, está iniciado o nosso estudo de hoje. Muito bem, então vamos lá. Estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, página 99. O item 26. Peraí, 26. Achou aí? Achei. Não achou. Aqui, né? 26? Não, 99. 9, Achou? 26, aqui, ó. Ah, tá. Você vê ali? A mãe enxerga. Nós estamos estudando, falando sobre a comunicação com o mundo invisível. Vários pontos, né, princípios que ele está explicando aqui. Todo mundo achou? Então vamos lá. 26. João, lê para nós? Posso ler? Pode, lê para nós. Os espíritos podem manifestar-se das mais diversas maneiras: pela vista, pela audição, pelo tato, pelos ruídos, pelos movimentos do corpo, pelo desenho, pela música, e etc. Às vezes, os espíritos manifestam-se espontaneamente, vibrando golpes ou fazendo ruído. Para eles, esses sons miúdos constituem um meio de atestar sua presença e chamar a atenção, exatamente como uma pessoa faz ruído, mas a ruídos moderados chegam a produzir um estrépito semelhante ao de um vaso que se espedaça, de portas que batem, de móveis que venham abaixo. Muitos chegam a causar verdadeira perturbação e grandes estragos. Pronto, vamos parar por aqui. Você. Oi? Me encontrei. Revoer espírito. Ó, os espíritos podem manifestar-se das mais diversas maneiras. Pela vista, Né? visão, né? Pela audição, a gente ouvir, pelo tato, sentir, tocar, né? E pelos ruídos, arrasta a cadeira, pisado no chão, água caindo, Porque alguém andando em cima. pelo movimento dos corpos, pelo desenho, pela música e etc. Enquanto eu não, é verdade. Não vai. Enquanto eu não fizer um Pai Nosso Não vou poder receber. e pedir para ele Barulho no quarto, é pro amigo assim, negócio, não é amigo aí madrugada. Aí começou a bater na porta. Aí, A porta abrir e fechar. é só rezar o Pai Nosso. Aí, Pedir para eles aquelas coisas. Ah, nós estamos na sala. Acho que semana passada. Mas, Diz que ó, escutou uma respiração. é na hora. Bem novidade assim. Aí começa assim, eu sinto aquela tranquilidade. Ela Pera foi aí. pra um lado, olhou pro outro, deu uma olhada no celular. Você acha que eu vou pro quarto da mamãe? Aí ela falou assim, não, fica aqui. Aí ela falou que escutou bem nítido assim, ó. Bem no ouvido dela, assim, ela pegou e falou assim, deu uma olhada, falou assim, ela falou pro quarto da mamãe. Foi e deitou na cama. Ela falou, mamãe, ontem, ela tava lá no quarto, eu escutei 2 respirações bem profundas, bem perto do meu ouvido. Eu falei, não, fica me acordar, porque vai puxar seu pé. A noite foi feita para dormir. E a credo, mamãe, para de graça. ó, então vamos continuar.
Aí fala aqui, pelo movimento dos corpos, pelo desenho, pela música. Então se manifesta de muitas formas, né? Aí depois ele vem explicar mais um pouquinho, que os espíritos, eles manifestam-se espontaneamente, vibrando golpes ou fazendo ruídos. Então, às vezes, quer dizer, não é sempre que ele manifesta espontâneo. Às vezes pode ser provocado também, né? Aí ele fala, ele vibra golpes ou faz ruídos. Para eles, esses sons a miúde constituem um meio de atestar sua presença e chamar a atenção. Exatamente como uma pessoa que faz um ruído para nos avisar. Às vezes a pessoa está chegando na casa, arrasta o pé. Chega batendo o pé, arrastando para falar tem gente chegando. Chega, bate palma, né? Então, é uma forma deles falar, estou aqui, né? Eu estou aqui. Aí ele fala aqui também, há espíritos que não se limitam a ruídos moderados, não. Suaves, não. São movimentos estrépitos, semelhante ao de um vaso que se despedaça, de portas que batem, de móveis que vêm abaixo. Eu lembro quando eu era pequena, nós dormíamos na fazenda de uma tia, você estava dormindo, de repente era prateleira de panela. De repente você escutava que barulhão, como se a prateleira caísse e as panelas também. Você ia lá ver, não tinha nada. As panelinhas no lugar, tudo arrumado na cozinha, nada caído. A gente achava aquilo interessante, né? Era comum mesmo essa época. Lá acontecia isso. Eu morei E a gente era nova. Na Inocência, numa fazenda, e era vizinho da outra, e a gente ia passar por semana lá na outra fazenda. Às vezes a gente ficava fritando pipoca ou torrando amendoim, limpando, perto do fogão a lenha, e tinha uma aroma assim, sabe? Tudo fechado, a gente escutava. Uma pessoa chegar como se tivesse com a bota, sabe? Os passos certinho, ia no canto da parede, que era divisa, a parede divisa com a cozinha. Tinha um pote grande assim, pegava, tirava o prato da boca do pote, enfiava o caneco lá dentro, você escutava até a água caindo. Outro caneco, e tinha um caneco que eles cortavam assim, ó, pra gente beber, né? Lá no vovô também, mano? Lá no Tiago também. Antigamente acontecia Mas muito, eu acho né? que naquela época era para chamar a atenção para a divulgação, né? Porque era muita assombração no Né? Não é assombração, não. Espírito. Nós, espírita, não vai falar assombração. Nós, espírita, vai falar os espíritos. Eu lembro que meu pai contava de cada história. Né? O vovô também contava. Aí, ó, ele fala aqui, né? Muitos chegam a causar verdadeira perturbação e grandes estragos. Então, isso acontece, né? Isso acontece. Vamos continuar? Aqui ele fala de umas referências aqui de alguns livros, né? Precisa ler isso não, né? Que Isso daqui, não pode ler isso aqui não. isso daqui é onde ele fala da revista espírita. Aonde que está na revista espírita os casos desses aqui. 28. Alguém lê aí já. A Isabel? Deixa eu. Você Isabel vai quer ler? ler. A Isabel falou Posso que vai ler. ler. Então manda abraço. Deixa eu ler um pouquinho. Cada um. Então tá. 28. Posto que invisível para nós em estado normal, o perispírito é matéria eterna. O espírito pode, em certos casos, fazer-nos experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna a experimentar uma espécie de modificação molecular que os torna visíveis e até tangíveis. Assim é que se produz que o torna experimentar uma espécie de modificação da cérebro que os tornam visível e até tangível. Isso. Vamos parar por aqui, vamos entender isso daqui, né?
Então aqui ele fala que o espírito, posto que invisível para nós em estado normal, o perispírito é matéria etérea. Então aqui ele fala, tem o espírito, tem o perispírito, tem a matéria, né? O espírito é ele e o perispírito, ele não tem matéria física. Aí ele fala que o espírito, como que o espírito faz para ficar visível, para manifestar, né? Ele experimenta o perispírito. Não, o espírito, em certos casos, fazê-lo experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna visível e até tangível. Então, o espírito, ele precisa do quê? Precisa do ectoplasma, do encarnado, né? Pode ser toque, pode, às vezes, não precisa ter toque. Pode ser que ele busca algum lugar, alguém que é médico e doa o ectoplasma. Entendeu? Porque, às vezes, tem pessoas que é médium e doa sem perceber o ectoplasma. E tem outros que não. Então, o que o espírito faz? Ele quer se manifestar. Então, ele faz essa modificação molecular nas moléculas, né? Que vai o quê? Com a ajuda do ectoplasma, torna visível e tangível. Visível que todos vê, tangível que se você pegar, você sente, né? Então, ele está falando isso aqui. Assim é que se produzem as aparições. Então, o espírito precisa querer manifestar. E aí, ele precisa de um médium, de alguém que vá doar o ectoplasma, que é uma matéria física, né? E aí, ele combina as moléculas, os elementos e se materializa. E aí, há a materialização. Vamos lá. Este fenômeno, Sueli, continua? Este fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor. Invisível quanto mais rarefeito, e que se torna visível quando condensado. Os espíritos que se fazem visíveis apresentam-se sempre sobre a aparência que tinham quando vivos. Assim podem ser reconhecidos. Então, vamos parar aqui. Vamos ver esse aqui. Este fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, né? Invisível quanto mais rarefeito, que se torna visível quando condensado. Se a gente pegar a água, né? Pega a água. Ela tem vários estados. Tem o vapor, né? É o gasoso, tem o líquido, tem o sólido. Então, aqui ele está falando isso. Esse fenômeno, ele é semelhante, é parecido com o estado da matéria, né? Do vapor, né? Ele está falando aqui, comparando com o vapor. Mas ele está querendo dizer os tipos de matéria que existe. O espírito é etéreo. O espírito é vaporoso. Entendeu? Aí, esse espírito, ele é vaporoso, mas ele quer o quê? Ele quer materializar, ele quer se mostrar, né? Aí ele precisa do quê? Do ectoplasma, que ajuda a fazer a parte física, a parte tangível, a parte que aparece, né? Que é uma parte que o espírito não tem. O espírito tem o quê? Espírito e perispírito, vaporoso, etéreo. A matéria que é densa, que é compacta, ele não tem. O que ele precisa para ele se apresentar? Essa matéria densa, que é retirada dos médios, o ectoplasma. E aí ele materializa. Se ele quer só se mostrar visível, se ele quer mostrar visível e tangível, a pessoa chega perto, você está quentinha, como se fosse vivo, como se você tivesse encarnado. Tem uns que dá até um abraço. Né? Com cheiro. Então é isso, é assim. O espírito tem que ter, primeiramente, o espírito tem que ter a vontade de manifestar. E precisa
Isso, a vontade, a necessidade. Só a vontade dele, porque ele Tem uma precisa. necessidade. Isso. Uma necessidade. Isso, ele necessita, mas ele tem que querer. Sem a vontade do Espírito não há manifestação. E depois precisa do médium, e aí há a manifestação. Para ver a manifestação, precisa do ectoplasma. Aí ele fala mais aqui, ó. O que ele diz? Eu acho que eu pulei a página. Estou na página errada, gente. Calma lá. Estou na página errada. Os espíritos que se fazem visíveis apresentam-se sempre sob a aparência que tinham quando vivos. Assim pode ser reconhecido, é lógico. Alguém vai aparecer, não adianta ele aparecer em outra reencarnação, ninguém vai saber quem é ele. Quem é esse? Quem que está aparecendo? Ninguém vai saber se não for conhecido, né? Então ele vai tomar a forma que a gente conhecia, a roupa, o jeito, o cabelo, Aquele que foi lá hoje, tudo parecido, né? eu nunca vi ele. Minha filha, mas você tem um grande vizinho. Aqui, a Daiane está falando que a sogra dela ganhou um beijo. Você não viu a pessoa, você viu o Dá vizinho. até um Não, beijo. sim. Do espírito? Diz ela. Aqui. Lei, boa noite. Conseguiu entrar, né? Graças a Deus, que bom. Gente, meu pauzinho hoje está problemático. Ele está torto, vai ficar torto. Ele tá cansado. Vai gravar nós torto. Segunda-feira. É segunda-feira. Então é isso, né? Vou ler o 29. Lê. A Que já? materialização Eu permanente total dos Que tem. espíritos Acho que tem que é pegar muito o rápido. parafusinho. A As chave. aparições Em casa tem. isoladas, entretanto, Agora são que eu vi que tem. Não, você está falando sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece ter pressa em rever parentes e amigos, como que para os advertir de que acaba de deixar a terra e lhes afirmar sua imortalidade. Busque cada um as suas recordações e verá quantos fatos autênticos desse gênero e cuja explicação não se podia encontrar. Tiveram lugar à noite, durante o sono e também à luz do dia, em estado de vigília. Esses fatos eram outrora olhados como sobrenaturais e maravilhosos e atribuídos à magia e à bruxaria. Hoje, os incrédulos os atribuem à imaginação. Entretanto, desde que a ciência espírita forneceu a sua chave, sabemos como se produzem e que, na realidade, não fogem à ordem dos fenômenos naturais. Então a materialização permanente e total dos espíritos é muito rara. É muito rara por quê? Porque é muito ectoplasma que vai ter que doar para que isso aconteça, né? E outra coisa, que necessidade que esse espírito tem de ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Para que isso, né? Geralmente usa, né, o ectoplasma é usado, tem uma razão de ser para que esse espírito se materialize e que apareça. Tem uma razão de ser para que ele se manifeste. Tem uma importância, uma utilidade. E não vai ficar 1 hora, meia hora. O desgaste ectoplásmico do médio é muito grande. É um desgaste muito grande. Então não tem... É raro isso, muito raro, né? Aí ele fala aqui que o espírito liberto parece ter pressa em rever parentes e amigos. Quer dizer, desencarnou, sobretudo na hora da morte. A gente já viu casos contar que a pessoa na hora da morte, ele, como se o espírito dele fosse em outro lugar, falasse um oi lá e voltasse e desencarnasse. A gente tem vários casos desse acontecimento, né? E aí ele fala aqui, o que é isso? O espírito liberto parece ter pressa em rever parentes e amigos, como que para os advertir de acaba de deixar a terra e lhes afirmar sua imortalidade.
Então, existem casos, A né? minha avó, uma vez quando o doutor Hélio morreu, que era o pai do Ivone, ele sempre tomava café, todo dia de manhã, tomava café na casa da minha avó. E no dia que ele morreu, ela não sabia ainda, ele foi lá, ela viu ele, tomou o café e foi embora. Aí a minha tia veio, né, com a estava desesperada, falou, mãe, o doutor Hélio morreu. Eu vou dar onde? Ele morreu que hora? Veio aqui tomar café comigo? Falou, não, mãe, vem não. Falou, vem, gente. Olha só, você tá Veio vendo? cedinho, tomou café e foi embora. Igual ele fazia todo dia. E assim, minha avó contava, que ela já faleceu, mas ela contava. Porque ela viu como se ele tivesse no mesmo dia igual ele fazia. Chegou no portão, entrou, dona Cândida, tomou café. Tomou café? Tomou café. E pelo horário que eles falou, ele já tinha morrido naquela. Interessante. Antigamente tinha muitas histórias. Né, dona? Tinha. Que batia na porta, que via a pessoa. Eu sei de um caso de um familiar que faleceu. A minha mãe disse que escutou como se jogasse um balde de pedrinha em cima da casa. No momento, no horário. Eu tinha uma amiga que ela morava na fazenda e ela tinha uma escadinha de menino, sabe? E ela estava de dieta com uma das meninas mais novas. E a menina do vizinho, a moça do vizinho, foi para lá para ajudar ela. Era duas moças, uma do vizinho e outra do outro. E aí elas trocavam, sabe? Um dia ia um, outro dia ia outro. Aí tinha uma que tinha o cabelão bem comprido, que gostava que a outra penteasse, ajudasse ela a pentear. Aí a do cabelo comprido falou para a outra assim, a hora que eu morrer, você vai ter que vir me pentear. Aí a outra falou assim, deixa você besta, Su, acha? Aí eu posso morrer primeiro que eu sei. E ela falava isso, essas bobagens. E um dia a Maria disse que estava começando a raiar o dia, ela viu na porta, tirando os pau, que era pau, né? Tirou o pau e ela passou, sabe? Ela passou. Aí a Maria disse que pensou assim, mas hoje não é ela que vem, hoje é a fulana. Certo? Ela combinou de trocar, né? Mas a fulana está aqui dormindo, aqui, e ela entrou e foi pro quarto. Aí a outra que estava dormindo na época, que tinha cabelo comprido, sentiu, sabe? Pentear o cabelo. Aí ela sentou na cama e olhou para mim. Mas fulana, você vem me pentear essas horas? Você está ficando doida? Aí ela falou assim, é que eu perdi o sono. Aí, e nisso ela escutou a gritaria da mãe, sabe? Ah, tinha falecido? Ela tinha morrido. A Simone, mãe. A Simone, no dia que ela morreu, ela pegou no meu pé. Minha mãe estava no telefone, eu lembro como se fosse hoje. A mãe estava no telefone falando com meu irmão desesperado que ela tinha morrido. Eu senti, ela pegou no meu pé. Por que eu não perdoei ela? Não perdoei. O que ela fez, não. Porque ela chamou todo mundo para pedir perdão. Eu falei, não tem perdão, quem tem que perdoar você é Deus. Não sou Deus? Pois ela morreu, ela veio e pegou no meu pé. Eu falei, mãe, a Simone morreu. Não falei? Levantei e falei pra você? Ela fez assim no meu pé, eu senti a mão dela no meu pé. Eu falei, pelo amor de Deus, ela também não morreu. Mesmo como se fosse hoje. Aí ele fala aqui, né? Que se a gente for buscar, existem muitas recordações de fatos autênticos desse gênero, né? E que não tinha explicação, né? Naquela época. Eles diziam que poderia ser bruxaria. Pode ser bruxaria, pode ser sobrenatural, pode ser tanta coisa, né? Não entendia por quê? Porque naquela época, espiritismo, essas coisas era tido como sobrenatural, né? Hoje a gente já tem um entendimento. Aqui ele fala, tiveram lugar à noite, durante o sono e também à luz do dia, em estado de vigília. Então, houve vários casos, não era só de noite, para a gente falar de charlatanismo, não. Teve casos que aconteceu à noite, teve de dia, teve em estado de vigília, né? Então, aí ele fala, esses fatos, outrora, eram vistos como bruxaria, sobrenatural, né?
coisa maravilhosa, magia, bruxaria, né? Agora, aí ele fala, hoje os incrédulos os atribuem à imaginação. Hoje já mudou. Não é bruxaria, não é sobrenatural. É a imaginação, é a alucinação. A sua mente está criando, está inventando, né? E aí ele fala, desde que a ciência espírita forneceu a sua chave, sabemos como se produzem, que na realidade não fogem à ordem dos fenômenos naturais. Então, essa manifestação do mundo espiritual com o mundo material sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Por quê? Porque sempre existiu médium. Porque sempre teve esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, né? Só que assim, quando o Espiritismo veio, o Espiritismo não criou os fenômenos. Ele não criou a mediunidade, ela já existia. Né? Ele só estudou e formalizou, né? É isso que o Espiritismo fez. Então aí hoje já é diferente. Hoje a gente entende fatos que são estudados. Não é coisa da cabeça, não é coisa doida, né? É coisa que você já analisou, você já percebeu, você já viu que aquilo é um fenômeno, né? Tem livros, nós temos livros espíritas só de materialização. Eu lembro que meu pai tinha uma biblioteca, meu pai tinha livros, quanto livro que saía, meu pai comprava. E eu lembro que tinha um livro de materializações. A capa era um homem sentado, saindo dele o ectoplasma e fazendo a figura de uma pessoa. A gente achava que aquilo era fantástico. Você achava que aquilo era um trem estranho. Você ficava com medo. É um fantasma. Então, quando eu era mais nova, eu achava isso estranho. Hoje não. Hoje a gente já aceita mais. Porque entende melhor, né? Quer dizer, os espíritos existem, né? E muitos querem se manifestar conosco. Vamos continuar. Agora é o 30. Vai, João. Vai, João. Volta na leiturinha. A daqui não vai ler? Não sei, você quer ler? Não, então pula pro João. Não, eu não estou pulando você não. Eu não quero ler, não. É porque da outra vez você não quis ler. Por meio do perispírito, João gosta de ler. o espírito atua sobre o seu corpo vivo. Manifesta-se igualmente com o auxílio do mesmo fluido, atuando sobre a matéria inerte e produzindo os ruídos. Os movimentos das mesas e outros objetos que levanta, derruba ou transporta. Nada tem esse fenômeno de surpreendente. Se considerar que entre nós as forças motoras mais poderosas se encontram nos fluidos mais rarefeitos e até mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Vamos parar só um pouquinho para entender. Então ele está falando que muitas vezes levanta, né, as coisas. Por exemplo, o vento. Vem um vento doido, carrega coisa, leva, né? Aqueles furacão que faz bem assim, né? Pega carro, vaca, uma coisa absurda. A gente acha incompreensível. É incompreensível, mas não é tão incompreensível. Por quê? Porque ele está falando aqui que existem forças motoras mais poderosas nos fluidos, né? Que são imponderáveis, que são rarefeitos, igual ele fala, o ar, o vapor e a eletricidade, né? E ele fala que o espírito atua sobre o seu corpo vivo. Por meio do perispírito, o espírito atua sobre seu corpo vivo. Manifesta-se igualmente com o auxílio do mesmo fluido, atuando sobre a matéria inerte e produzindo os ruídos. Então, quem é que manifesta? É através de quem? O espírito, ele se manifesta através do perispírito, que vai atuar no corpo, né? Deu para entender um pouquinho, mais ou menos? É um pouquinho confusinho, né?
Vamos seguir. Vai lá, Ju. É também com a ajuda do perispírito que o espírito leva o médium a escrever, falar ou desenhar, sem possuir o corpo tangível para agir ostensivamente quando deseja manifestar-se. Serve-se do corpo do médium, apoderando-se de seus órgãos, que põe em atividade como se fora o do seu corpo, por meio dos eflúvios que sobre eles derramam. Então, com a ajuda do perispírito, o espírito leva o médium a escrever. O espírito desencarnado, ele não tem corpo de carne. Ele precisa da matéria física para poder manifestar. Então tem o médium escrevente. Ele vem, através da sua ação, pode usar o quê? A mão, o braço do médium, e ele escreve a mensagem que ele quer. Ou ele pode pegar o braço e escrever sem o médium entender o que está acontecendo, o que está passando na cabeça dele. Ele usa mecanicamente o braço. Então ele pega e usa aquele braço mecanicamente e sai a mensagem. Ou ele pode atuar na mente do médium. Passa pela mente do médium e a mensagem vai vindo na mente do médium e o médium vai escrevendo. Aí já é um médium semi-mecânico. Por quê? Porque tem a influência do pensamento do médium. A psicofonia também, né? A psicofonia também. A Mayra Rocha, ela não usa nenhuma dessas mediunidades. Ela vê o espírito senta na frente dela e vai falando e ela vai falando e ela vai ditando. Se ela põe alguma coisa errada, um nome que às vezes ela entende um nome e não é aquele, ele fala, não é esse nome, né? Porque pode. Essa também é um tipo de mediunidade. Pode ser a mecânica, que ele pega o corpo, o nosso corpo e usa sem você, o médium sem ser consciente. Ele não tem consciência nenhuma. Ele usa do seu corpo e manifesta. O consciente sabe tudo que o espírito queria falar. Ele lembra. A Mayra fala diretamente com os espíritos. Ela veio, eu vi um negócio dela que ela pegava e falou, mas ele é feio, hein? Você é muito bonito, mas ele é muito feio. Isso é que ela estava fazendo uma psicografia com a mulher que mas ele é feio. Tinha morrido, ela estava psicografando. E ela falou que ele era feio. Ele é muito feio, você é bonitona, pode ver sua vida ainda. Então é isso, né? Ele usa o corpo do médium, ele usa o ectoplasma do médium para fazer as materializações, né? Eu queria entender uma coisa. Essas crianças que têm amigos imaginários, invisíveis, será que eles vê realmente um espírito? Ou será que é na mente? Não é na mente, sabe por quê? Porque lembra que eu contei aqui um fato que aconteceu? O menino morreu, não vou contar agora, porque talvez tenha alguém que a menininha, mas você falando assim, a pessoa vai saber. Não fala. Não fala. Sabe por quê? Porque a pessoa vai saber. Se alguém tiver, ele vai saber. Então, depois você fala. Entendeu? Então, eu queria entender, porque eu vejo muito isso. Mas ela viu. Você já viu que a criança muda a voz, que ela conversa sozinha e muda a voz? A Lara. Um dia eu tava com uma pizza lá em casa, ela falou, você quer um pedaço? Eu me deu o céu. Ela escolheu os outros me regalam e falou, eles mudam a voz. Quer um pedacinho? Interessante. Sei lá, para de fazer graça. Você às vezes fica ali olhando, não tem assim uma ideia. O que está acontecendo? Porque nesse caso, a menina sabia o nome da criança, da outra, do amigo imaginário. Ela falou o nome dele. E ele existe. E nós não sabíamos o nome dele. Eu, por exemplo, não sabia. A gente não sabia. Eu era madrinha dele, mas eu não sabia?
Vamos continuar. Esse 31, João, ele é muito extenso. A gente divide ele, porque eu acho que a gente não vai conseguir entrar no 32. No 32, né? Que ele é bem... Eu já fui lá na frente, já vai ter. Nossa. Então, olha Vamos de parágrafo por parágrafo, né? Vamos lá, do 31. Pelo mesmo processo, atua o Espírito sobre a mesa, no fenômeno conhecido pelo nome de mesas girantes, ou mesas falantes. Já para as mover sem significação determinada, e já para as fazer vibrar golpes inteligentes que indicam letras do alfabeto e formam palavras e frases. O fenômeno é designado pelo nome de tipologia. Esse aqui A gente já falou sobre isso. é das pancadas, né? Esse aqui foi no comecinho, quando iniciou as mesas girantes, né? A forma que foi feita naquela época. Esse tipo de tipologia é como se fosse um código, né? Em forma de códigos. Aí você vai formando letras, sílabas, frases e Igual vai do vindo a copo, mensagem. né? Igual do copo. Uhum. Bom, Esse aqui João, vou ler o próximo. foi usado no começo, né? Bem no começo. Boa Neste noite. caso, a mesa não é mais que um instrumento de que se serve. Você jogar água nos cachorros. Como ele se tá serve falando. do lápis para escrever? Dá-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que se comovem assistindo à mesa caem no ridículo, pois que é absolutamente a mesma coisa que abraçar uma bengala de que se serve para um amigo para desferir golpes. Vamos entender. Vamos entender. O que é que ele está falando? A mesa não é mais que um instrumento. De que se serve? Como se serve de um lápis. Por exemplo, a gente tem aqui a caneta. Vou pegar essa caneta. Eu vou escrever. Eu estou usando ela. Como se fosse um médium. É isso mesmo. Como se eu fosse um espírito usando o instrumento, né? Então ela está falando isso daqui, que dá uma vitalidade momentânea pelo fluido que a penetra, que não se identifica com ela. Por exemplo, quando é a psicografia, quando é a psicofonia, é o nosso corpo que é usado. Mas e quando pega aqui um copo, ele volita, vai para alguém, né? Quando é uma movimentação de alguma coisa que não tem vida. Então, ele está falando isso daqui. Esse fluido, momentaneamente, é colocado nele. Os espíritos colocam e aí eles levanta, desce, leva para alguém. Aí Às vezes até um espírito que ele é, como fala, que ele é brincalhão, quer fazer brincadeira, ele não tá nem levando a sério. Às vezes é brincadeira, né? Então, eu vou brincar com esse pessoal aqui hoje. Então, é isso daí que ele está falando, né? Que as pessoas que se comovem assistindo à mesa caem no ridículo, pois que é absolutamente a mesma coisa que abraçar uma bengala de que se serve um amigo para desferir golpes. Então não adianta a gente achar que essa caneta, que ela tem vida, que ela não. Ele simplesmente usou momentaneamente, envolveu ela com o fluido e ela sozinha foi escrevendo, foi mexendo, movimentando, né? O mesmo dizemos aos que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira ou como se esta se tivesse transformado em espírito. Quando as comunicações têm lugar por este meio, é preciso imaginar o espírito não dentro da mesa, mas ao lado, tal como faria quando vive. E como seria visto se naquele momento pudesse tornar-se visível. Então, é o que ele está dizendo aqui.
eles pegam o fluido, envolve em alguma coisa e aquilo vai fazer o que ele quiser. Volita, vai ali, vem aqui, a caneta escreve alguma coisa, mas só que é assim, ele está falando aqui, não é que o espírito entrou dentro da caneta, dentro da caneta, não entrou. Quando a gente, a psicografia, a psicofonia, quando você recebe um espírito, ele não entra dentro de nós. Ah, o seu espírito sai dentro do outro. Não entra. Ele fica de lado. Ele fica lateral e o psiquismo dele, a mente dele, se liga à nossa mente. E a comunicação. Então não entra dentro. Igual muita gente acha que entra dentro, que é um perigo o seu espírito não voltar de novo. Isso não existe. É isso que ele falou aqui, ó. Foi explicadinho aqui nesse lugar. Vamos continuar. Vai, João. João. Vem, João. O João vai? Vai. A mesma coisa sucede nas comunicações psicografadas. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o pensamento por meio de uma corrente fluídica. Quando a mesa se ergue do solo e rodopia no espaço, sem ponto de apoio, não a levanta o espírito, mercê da força braçal, e sim de uma espécie de atmosfera fluídica com que a envolve, neutralizando o efeito da gravidade, como faz o ar com os balões e papagaios de papel. O fluido de que se acha impregnado dá-lhe momentaneamente um menor peso específico. Então, quando a mesa se ergue do solo, rodopia... não é um espírito que levanta ela. Não é um espírito que está ali levantando a mesa, não. É uma força, é uma ação, é um fluido que impregna nessa mesa e modifica o seu peso. E aí ela se movimenta, né? Então é isso que acontece. Continua. Vai lá, João. Quando permanece apoiada no assoalho, encontra-se, no caso de uma campanula pneumática, depois de produzido o vácuo. Estas são meras comparações destinadas a demonstrar os fenômenos pela analogia. Não querem dizer, portanto, que haja absoluta semelhança das causas. Quando a mesa persegue uma pessoa, não é o espírito que corre, pois lhe é dado permanecer no mesmo lugar, impulsionando-a mediante uma corrente fluídica, com o auxílio da qual consegue produzir todos os movimentos desejados. Vocês lembram daquele filme Ghost? Aquele filme lá, o espírito desencarnou, ele não sabia manipular os fluidos, e aí até que ele vai aprender com aquele espírito que fica no trem. Né? Aí ele foi ensinar para ele, que jeito que você manipula o fluido, movimenta, né? Ele elucida muito bem isso daqui. Não quer dizer que o espírito, né, ele vai arrastar a mesa para lá e para cá, não. Ele mexe com o fluido, ele manipula. E aí ele pode levar, trazer, sobe, solta, cai de uma vez, né? É igual a Patrícia, né? A Patrícia achou que ela chegava de lá, no plano superior, ela já passava pela parede, pela porta. Aí ela foi na porta e caiu. Violetas na janela. Né? Verdade. Ela achou que porque ela entendia um pouco, que ela foi criada no espiritismo. Ia chegar lá toda sabida. Ela já tinha o poder. Toda conhecedora das leis, né? Tem que passar por um estágiozinho, né?
Quando se Você fazem fez aí? ouvir golpes na Hã? mesa, Você tirou daí. Quando se fazem ouvir, golpes na mesa ou em outra parte, não é que o espírito esteja vibrando com a mão ou com um objeto qualquer. Ele dirige até o ponto de onde parte o ruído, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. O espírito modifica o ruído como nós podemos modificar os sons produzidos pelo ar. ó, então ele age, o espírito, ele sabe manipular esses fluidos. Nem todos sabem, mas muitos sabem. E aí ele age, né, naquilo que ele quer movimentar, naquilo que ele quer fazer o movimento, fazer o barulho, né? Ele age. É como se fosse o ar, né? Como se você quer que aquela bexiga, que aquela bola vá naquela direção, né? Você chuta ela, ela vai. Ela vai. Compreende-se, por isso que o espírito não é mais difícil erguer uma pessoa do que uma mesa, transportar um objeto de um lado para o outro, que atirá-lo em qualquer parte. Esses fenômenos subordinam-se a uma mesma lei. Quantas pessoas que a gente vê que está mediunizada, passando mal, e tem uma força tão grande que junta 4, 5, 6 pessoas Consegue segurar, para né? segurar e não consegue, né? Eu lembro da Dona Dersa, quantas vezes a Dona Dersa já foi na casa de pessoas assim, que estava, como diz o povo, falava, endemoniada, espritado, né? Só que chegava lá, todo mundo, aquele monte de gente tentando segurar, Acalmar. ninguém dava conta. A Dona Dersa só chegava e falava, solta ela. Deixa ela livre. E já fazia uma oração, Porque e no já caso ia do contato dava parando. mais força para eles. Porque você coloca a mão, você dá mais força para ele. E outra, ela é médium, né? Essa pessoa é médium. Só que o espírito, os espíritos que estão ali, às vezes os espíritos que estão ali atuando, quer fazer coisa muito ruim. Não é espírito bonzinho. Né? Só que aí você é espírita. Você já tem uma corrente espiritual do bem que te acompanha, que te assessora. Você chegou, a espiritualidade superior já vai comandar aquilo ali. Né? Aquela bagunça, aquela desorganização acaba. Pode ver, no caso, numa igreja, crente, se uma pessoa está endemoniada, eu posso ficar conversando, perguntando, quem está aí? O que Mas você nem quer? todo Não médium tem expulsa essa ele. força, né? Fica perguntando, Não. quem está aí? O que você quer? Gente, se é do mal, deixa eu seguir. Eu pergunto, quem está aí? Quem que eu sei? Ele vai falar. Está perguntando. Fala ele o vai quê? conversar. Ele vai falar o que eu vou Ele vai mentir, ele pode mentir, ele pode ludibriar, ele pode fazer muita coisa. Pode falar que é uma coisa é outra, É outra, né? Eu acho que tem que fazer oração para ele ir. Sim, sim. Eu entendo. Mas Se ele eles deixar, deixaram, caminhar. eles ficam chamando. agora fica perguntando. Quando eles não balançam você para lá e para cá assim, até que você fica tonto, você cai mesmo. O moço, Não tem necessidade de E é a um dia eu pergunta levei que um eu chute na barriga. nem todo médium Dentro tem da- essa pastor? força. Não, foi da irmã que tá endemoniada. Você ficou lá Eu perto? falei, não, mas eu me batendo aí. Não, mas tem que se não segurar ninguém, não. Vocês se viram. Vocês estão perguntando quem tá aí, então vocês ficam com ela aí, que eu tô indo embora. Não, todo mundo vai correr. Tem que correr de quem? Eu quero ir embora. Você me bater sem parar aqui, sai fora. Ai, exagerou. Larguei o outro, falei, lá, vou ficar apanhando de espírito, eu não vou sair daqui. E não dá, e apanha mesmo. Vazei, falei, não vou brigar com apanhando de trem ruim aqui, não. Vocês que chamam, vocês que mandam embora. Vamos lá então. Já tá na hora. Compreende-se por Dá isso. tempo? Mais um? Dá. Falta 5 minutos. Dá? Não, nós estamos aonde? Nós estamos no 32. Isso, não, no compreende-se por isso. Né? Compreende-se por isso que ao espírito não é mais difícil, nesse já leu, É, eu li. erguer uma pessoa de Ai, uma mesa, desculpa. transportar um objeto de um lado para o outro, atirá-lo em qualquer É a parte. mesma lei, Esses né? fenômenos subordinam-se à mesma lei. Já Acho leu? que vamos parar. Vamos.
Vamos parar nesse, né? Porque falta o quê? Então nós paramos. Sim. Senão fica corrido, né? 5 Nós minutos. paramos no 32, na página 101. Hoje é... 98. Hoje é que dia? 6? Dia 6. 6. Eu ia cantar o homem, eu não trouxe. Vamos cantar. Nossa, quem levou o Dia óculos do comunitário para arrumar e não trouxe? Pergunta que eu não sei. 13 A do 12. Josi? Eu Não. esqueci de trazer. Oh, não colou. Foi você? Foi, não colou. Você pôs o que? Bonder? Pus. Segurei, não encostou. Aí se você tirar a lente, ele encosta. Aí a hora que você vai colocar a lente, ele arrebenta. Ah, Tem não. que trazer, não tem Não como diz. colocar. É porque já deu o tempo de Atividade. garantia. Já deu tempo. Chega, Já gente. venceu a missão. Me deixa seguir na Ele luz. já perdeu a garantia. Nós vamos cantar 6? Deixa nós seguir na Você já luz. cantou sexta-feira, você não viu? Não, é por isso que essa música... Porque tava escuro. É por isso que todo mundo tá cantando bonito. Porque só Já cantava. estava tudo sem tomar banho, porque não Mas não vamos cantar preste. Não tinha luz lá? de Assis? Ah, eu já tô cansada dessa coisa. Vamos cantar o homem? Nossa, que Não incluindo tem aquela da mais. família. Vou, Não prima. vem letra de música nova nesse espaço. Não, vamos pôr. Vamos fazer uma musiquinha nova. Vamos cantar o homem. Vocês gostam daquela... Não vem, já pôs tantas músicas lá. Vocês gostam Não vem, daquela? Não vem as letras Abençoa, Senhor, a famílias. Então, não vem. Que vai Vamos, saber. agora nós vamos ver. É a 3. A 3, vamos na 3. Ó, Eu amo aquela música do padre Antônio Maria. Da família, né? Na família. também eu amo. Pode deixar aí. Que deixa. Vamos deixar filmar o povo lá do fundinho? Vamos, irmão. Tá, vamos lá. A 3. 2, 3. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei se ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo
certo pra seguir. Quer o Pai Nosso para nós acabar? Não, é muito difícil. Eu Não. não enxergo. Pai Nosso. Não quero, Pai Nosso. Já são 8 horas. 8 horas. Tô triste. 8 horas. Eu quero encerrar. Nossa, chegou. Então tá bom. Nossa Senhora, que Vamos felicidade. terminar. Então vamos. Termina aí, por favor. Alguém quer fazer a prece? Gostaria? Não estou em condições. Dona Cláudia. Eu Estou muito faço. sensível. Então faz, João. Faz João, pra faz nós. isso. O Joãozinho vai fazer. Vai, João. Então vamos de olhos fechados, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Agradecer por mais este dia, por mais esta reunião aqui, por mais esses ensinamentos esses que falam do que é o Espiritismo. Pedir que Deus possa nos orientar através desse estudo, que esse estudo seja colocado em nossas mentes e que nós possamos pôr em prática tudo o que aqui aprendemos. Então vamos orar a nossa oração que Jesus Cristo nos ensinou para finalizar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Tanto material como espiritual. Assim seja. E damos por encerrado o nosso estudo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.